Pela requerente República Italiana, falará o doutor Antônio Nabor Areias Bulhões. Com a palavra. Eminente ministro presidente desta Egrégia Suprema Corte, eminente ministro relator, eminentes ministros e ministras integrantes do colegiado, eminente procurador-geral da República, meus eminentes colegas advogados e advogadas presentes, meus senhores e minhas senhoras. Eminente presidente, eminentes ministros, a primeira questão que se põe à apreciação da Corte é a que diz com a possibilidade de a concessão de refúgio ao extraditando poder significar óbice a apreciação e julgamento da extradição que a República Italiana requereu ao Estado brasileiro relativamente ao extraditando Cesare Battisti. Trata-se de questão relevantíssima, pois que se consubstanciaria, supostamente, em matéria já apreciada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso Olivério Medina. É de se destacar, primeiramente, eminente presidente, eminentes ministros, que o caso Medina não seria, ao que tudo indica, o caso ideal para se discutir a magnitude dessa questão, até pela singeleza das imputações feitas ao extraditando, reputadas, estimadas por todos os integrantes da Corte, inclusive pelo Procurador-Geral da República, como caracterizadoras de crime de natureza política. Tanto é assim que, para além da afirmação de que, naquele caso concreto, o refúgio seria óbice à extradição, se acrescentou, de qualquer sorte, não se consideraria a extradição em razão do caráter marcadamente político dos crimes imputados ao extraditando. Realmente, as questões que dizem com a matéria superam em muito a singeleza do caso Olivério Medina, eminente presidente e eminentes ministros. Por isso mesmo, a República Italiana, ao tomar conhecimento do pedido de extinção da extradição e consequente revogação da prisão, se opôs a essa pretensão, sustentando questões relevantes de natureza constitucional, como a impossibilidade de afastar-se a competência jurisdicional constitucional privativa do Supremo Tribunal Federal para apreciar um processo de extradição instaurado a pedido de um Estado estrangeiro com fundamento em um tratado bilateral. Deduziu ainda a República Italiana que, para além dos óbices constitucionais, como a impossibilidade de afastar-se a competência do Supremo para apreciar e julgar a extradição, como afirmado categoricamente pela Constituição, estaria em jogo também a questão delicadíssima do princípio da separação dos poderes, que afinal poderia resultar arranhada pela consideração de um ato externo, anômalo, considerado como causa capaz de obstar o exercício de uma competência constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E relativamente, repita-se, a uma extradição fundada em tratado bilateral. Pois bem, para além dessas objeções de natureza constitucional, se sustentou, como já sustentaram o eminente ministro Gilmar Mendes, que poder-se-ia levar, caso não se desse por uma incompatibilidade total de natureza constitucional entre a pretensão e os dispositivos mencionados, a uma interpretação conforme a Constituição, para se dar ao caso aquela conformação consubstanciada nas duas famosas extradições, uma relatada pelo ministro Vitor Nunes Leal e outra mais recentemente pelo ministro Celso de Mello. Em ambos os casos, versando matéria com dignidade constitucional, asilo político, matéria inserida no artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal, como norma reitora das relações internacionais que o Brasil haverá de manter. E mais ainda, e relativamente a uma matéria confiada ao presidente da República, cuja decisão consubstanciaria ato político de natureza discricionária.
decidiu a Suprema Corte que o asilo não seria óbice à concessão, à apreciação e eventual concessão da extradição. Por que seria, então, o refúgio, eminente presidente e eminentes ministros? Que não tem assento expresso na Constituição, que, de outra parte, é concedido pelo ministro da Justiça. Mas não é só. Também a República Italiana sustenta convencida de que está pedindo à Corte que observe as obrigações assumidas pelo país no plano internacional, que faça cumprir o tratado bilateral. E faça cumprir o tratado bilateral porque é da competência do Supremo Tribunal Federal, está na Constituição, apreciar e julgar a extradição, seja fundada em garantia de reciprocidade, seja fundada em tratado bilateral. E aí entra uma questão que não foi apreciada no caso Medina, nem superficialmente. No caso, trata-se de extradição requerida pelo Estado italiano à República Federativa do Brasil com base num tratado incorporado à ordem jurídica interna brasileira como lei especial, que tem prevalência sobre a lei interna brasileira. Isso está em numerosos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como afirmado pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da extradição 795, com indicação de numerosos outros precedentes. É consolidada a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que os tratados bilaterais de extradição, incorporados ao ordenamento nacional, nele constituem leis especiais, que prevalecem no eventual conflito com a lei nacional. Como se poderia imaginar, pois, pudesse a Lei 9474 de 97 criar um óbice ao exercício da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal de julgar uma extradição fundada num tratado bilateral, incorporado, diga-se, a ordem jurídica brasileira, observado o iter constitucional, aprovação por decreto legislativo pelo Senado, promulgação pelo senhor presidente da República, através de decreto próprio, nos termos do artigo 49, inciso 1º, e 84, inciso 8º. É bem de ver que ao presidente incumbe manter as relações internacionais. No que diz respeito ao tratado bilateral, ele o fez. Esgotou o coeficiente de vontade e de representação quando decretou, quando promulgou o tratado e incorporou a ordem jurídica interna, obrigando-se perante a ordem jurídica internacional, e não apenas perante o Estado italiano, a cumprir o tratado. Como se poderia afastar, então, que o Supremo Tribunal Federal, sem que, sendo de sua atribuição executar o tratado, pela consideração de que a extradição nele se funda, afastar, então, a sua competência para dar prevalência a um ato administrativo externo, anômalo, como causa capaz de afastar o exercício dessa sua competência, e mais ainda, com grave violação dos princípios e regras que informam o direito internacional. Pacta sunt servanda, princípio do livre convencimento e da boa-fé, e mesmo da impossibilidade de aplicação de óbice interno, ainda que consubstanciado em lei interna, como fator capaz de afastar o julgamento da extradição. Por essas razões, no que diz respeito à questão preliminar, eminente presidente, eminentes ministros, a República Italiana espera que o Supremo Tribunal Federal afaste a consideração de que essa decisão possa ser óbice à apreciação e julgamento da extradição, pelo que se contém no tratado, subsidiariamente na lei interna, no que não se conflitar com o tratado, e com base na Constituição Federal, que fixa as condicionantes de qualquer forma para a concessão de qualquer extradição. Mas não é só. A República Italiana também, eminente presidente, eminentes ministros, sustenta que, em última análise, acaso pudessem ser afastadas essas questões, não se poderia deixar de considerar a possibilidade de o próprio Supremo incidentalmente examinar a legalidade do ato que lhe chega com caráter prejudicial sobre o exercício da sua competência, em onde a determinar se ele é subsistente ou insubsistente em face da Convenção de Genebra, em face da lei específica brasileira que instituiu mecanismos para sua implementação, em face da Constituição Federal, em face do próprio tratado bilateral. E aí, o que se tem é uma decisão manifestamente insubsistente,
O que é que a decisão diz? Contrariando a prova dos autos e a realidade incontrastável, afirma que a Itália não é uma república democrática. Pressupõe que a Itália não tem uma magistratura independente dos outros poderes e que a Itália não teria uma magistratura absolutamente imparcial. Conclui, então, contra a prova dos autos e a decisão do próprio CONARE, que o extraditando seria um refugiado político de um Estado democrático de direito como a Itália. E mais ainda, por que não dizer refugiado político da própria União Europeia, na medida em que, estando na França, lá se requereu e se obteve a extradição, a consideração de que, evidentemente, não havia crime de natureza política nos mesmos fatos submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal, não havia risco de perseguição política, porque se trata inequivocamente de um Estado democrático de direito e vinculado a um sistema de garantia europeu, já que a Itália está submetida à Corte Europeia de Direitos Humanos, que veio também a se manifestar e a dar pela absoluta insubsistência das razões com que o extraditando pretendeu afastar o pedido que se deduzira naquela oportunidade às autoridades francesas. Que situação, então, extremamente inusitada se estabeleceu. Um refugiado que é procurado pela Justiça da Itália, porque condenado por 4 homicídios qualificados, crimes perpetrados com requintes de crueldade, delitos premeditados, delitos cometidos com emprego de recursos que impossibilitaram as defesas da vítima, das vítimas. Como se imaginar que existiria uma tal figura de refugiado político procurado na Itália por decisões de 3 instâncias soberanas, procurado na França por decisões proferidas pela Corte de Apelação de Paris, pela Corte de Cassação da França e, mais ainda, pelo Conselho de Estado da França. E, afinal, uma decisão europeia, dando pela absoluta subsistência das condenações havidas na Itália, porque conformadas à Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, porque conformadas, no caso específico já da extradição, a Convenção Europeia sobre Extradições, as constituições dos países cotejados. Como se imaginar que poderia haver um tal refugiado político com essa conformação? Um refugiado que homiziou-se no Brasil depois de ter fugido por 2 vezes da Itália para a França, da França para o Brasil, e aqui passou exatamente de 2004 a 2007 absolutamente na clandestinidade. O que diz a Convenção sobre o Estatuto do Refugiado? O refugiado é o cidadão que, perseguido, procura as autoridades do país para pedir a proteção, e não aquele que se esconde, aquele que se homizia, passa vários anos sem aparecer, fugindo da justiça italiana, fugindo da justiça francesa, fugindo da justiça europeia. Como se imaginar que haja um tal tipo de refugiado? A decisão, eminente presidente, é uma decisão absolutamente insubsistente do ponto de vista lógico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da razoabilidade. Tanto é assim que não se precisaria instituir nenhum contencioso, não se precisaria reexaminar fatos e provas para chegar à conclusão daquilo que está na Constituição italiana. É uma república democrática, com uma magistratura que consubstancia uma ordem independente, com juízes que só devem obediência à lei, diz a Constituição. E mais ainda, não se precisaria de um contencioso, presidente, para se chegar à conclusão a que chegou o Supremo, em várias extradições, sendo de exemplificar-se, presidente, a que está contida, a decisão contida no 678. Impende ressaltar, disse o eminente ministro Celso de Mello, em aresto unânime desta Suprema Corte, que o ordenamento constitucional italiano chegou a dizer essa obviedade.
Tem 1 minuto para concluir o pensamento. Revela-se claramente hostil a qualquer tipo de perseguição estatal instaurada por razões de ordem política, pois no Estado requerente ninguém pode ser privado de seus direitos por motivos políticos, além de não poder sofrer extradição por crimes de natureza política, sempre respeitada sem qualquer restrição em favor de todos a garantia do juízo natural, imparcial e independente. Finalizando, eminente presidente, concluo dizendo, como certa feita o fez um eminente ministro desse Supremo Tribunal Federal: para casos dessa natureza, quando se diz algo como é difícil de único pavimento é arranha-céu, não se precisa de nenhum contencioso, tem-se uma decisão absolutamente insubsistente, que como tal deve ser reconhecida e declarada pelo Supremo Tribunal Federal, para o efeito de afastar a pretensão de que o refúgio seja óbice à extradição e para que prossigam na sua apreciação e julgamento, diferindo o pedido de extradição nos atos termos do Tratado Bilateral, nos atos termos da Lei Subsidiária Brasileira, Lei do Estrangeiro e da Constituição Federal. É a sustentação pelo Estado italiano, eminente presidente.